Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vou ver aqui a partilha do estudo 57, parte 2, do livro do céu, do volume 21 a 29, da Escolinha da Divina Vontade. E aqui no primeiro trecho, tá falando sobre a pequena menina, que Jesus fala, que mostrava para Luísa, que é a alma, a pequena alma, toda tímida, uma alma tímida e pálida. Então, como a Ana está falando, é aquela alma que está no início, no processo, que até que Jesus fala assim, como se temesse caminhar na imensidão da luz do querer divino, o meu adorado Jesus saiu de dentro de mim, enchendo-se as suas santas mãos de luz, punha aquela luz na boca da menina, que estão assim, são as luzes, os conhecimentos de Deus que Ele coloca, deposita, derrama na nossa alma, essas luzes, o conhecimento de Deus, a luz do seu amor, da sua divina vontade, então Ele vai derramando nessa pequenina alma,
né, na alma que está ali iniciando, que está conhecendo, né, a divina vontade, um exemplo aqui do que está sendo meditado, né, está tendo esse conhecimento de Deus. Então essa luz, né, que ele coloca na boca da menina, né, que ele está falando aqui no texto, né, se refere à nossa alma. Também legal, né, Deus vai fazendo esse trabalho na alma, né, a alma vai passando pela purificação, né, por esse processo de esvaziamento, né, de si, e Deus vai colocando na boca dessa pequena alma as luzes, né, de acordo com que ela vai se dispondo, de acordo com que ela vai, né, se esvaziando de si, se abrindo, né, para Deus, né, para o amor de Deus, né, cada vez mais ela vai se abrindo, né, se interessando, né, em conhecer a Deus, né, em corresponder a Deus. Então ele vai derramando, né, colocando na boca, né, na boca dessa menina, né, na nossa alma, as luzes do conhecimento de Deus, né, e a partir dessa luz, né, que ele deposita na nossa alma, forma, né, o que é essa luz, né? Essa luz forma a vida divina na alma, né? Então essa luz que vai ser gerada, né? Ele coloca a luz e daí, a partir dessa luz, essa luz vai gerar na nossa alma a vida divina, né? Então para a vida divina ser gerada na nossa alma, né, a gente precisa se esvaziar, né, precisa formar o vazio. Então vai tomando de conta, né, de toda a alma, que até o trecho fala, né, que a alma fica tomada de luz, né, que é a menina, ela fica como se fosse sufocar, né, são luzes sendo derramadas, conhecimentos, né, que ela fica toda tomada por essa luz, toda tomada, né, todo o seu ser tomado, né, todas as suas faculdades tomada por essa luz, né, que é a vontade, memória, inteligência, né, todos os seus sentidos, né, que até ele coloca aqui, ó, nos olhos, nos ouvidos, no coração, nas mãos. Então todo o ser, né, da alma fica, né, inundado dessa luz, desse conhecimento, né. Então aí a alma vai começar, né, a passar por esse processo, né, e é esquecimento de si para viver, para amar a Deus, para corresponder à vontade de Deus, né. Então os seus olhos, ela vai passar a olhar todas as coisas a partir desta luz que foi colocada na nossa alma. A gente vai a cada vez, né, cada luz que vai sendo depositado, cada conhecimento que vai sendo gerado na nossa alma, né, a gente vai olhar, né, para as coisas, né, para todas as coisas como vontade de Deus, né? A gente vai ver Deus em todas as coisas. A gente vai ver Deus agindo por toda parte, em todas as situações, em todas as coisas, em todos os acontecimentos, né? É Deus, né? É a mão de Deus ali, é a divina vontade, né? Então, por isso que os olhos, nos ouvidos, né, que a gente vai ouvir a Ele, né, na nossa alma, né, com os ouvidos da alma, vamos dizer assim, né, vamos ouvi-lo, né, de modo fuso, né, ouvir a sua palavra de modo fuso, né, Ele esclarecendo, trazendo entendimento para a gente, né, vai se expandir essa audição para Deus, né, e a gente vai ouvi-lo também fora, né, que Ele também fala conosco, né, fora de nós, vamos dizer assim, né, através de pessoas, através de acontecimentos, né, através de algum vídeo, né, que a gente assiste, de algum vídeo que a gente chega até nós. Então, ele tem várias maneiras, né, a gente vai ouvi-lo de vários modos, né, assim que a gente vai olhar, né, de várias maneiras também, de diversos tipos de acontecimentos, situações. Então, é muito legal, né, esse processo, né, ter, meu Deus, essa mudança, né, cada vez mais que a alma vai se esvaziando, vai criando essa intimidade, né, vai tendo essa intimidade que foi, né, assim, foi retirada, né, então, assim, como ali o pecado foi retirado, né, essa conexão com Deus, de intimidade, de entender a Deus, de conhecer a Deus, de conviver com Deus, de amar, de corresponder,
né? O homem quis ser Deus de si mesmo, né? O homem se subtraiu da vontade de Deus, né? Quis tomar suas próprias decisões, né? Quis tomar o seu próprio caminho, né? Sem Deus, sem participação de Deus, né? Então Deus está fazendo todo esse processo novamente, né? Nas almas, né? Então veio aí a redenção, né? Que como a Aline está falando, é desses 3 fiat que ela está falando aí, né? Que veio a criação, que é a redenção, né? E agora a santificação, né? Então na redenção ele veio todo esse para preparar os meios para a gente retornar, pôr em ordem as almas, né? Que essa ordem foi perdida. Então é muito incrível, né? Todo esse trabalho de Deus, né? E essa paciência, né? Porque aí como a Aline está falando, né? Que falando sobre o mal, né? Que como ela falou, Deus não criou o mal, né? Mas ele permite, né? Acontecer, né? As coisas acontecerem, vamos dizer assim, o mal acontecer, né? Por quê? Por causa da liberdade do homem, né? Devido ao pecado, né? O mal entrou no mundo por causa da escolha do homem de fazer a sua própria vontade, em querer tomar suas próprias decisões e não querer ter parte com Deus, né? Quer ser Deus de si mesmo, né? Quer tomar de conta das coisas por si mesmo. Então, a partir disso, né, quando o homem se subtraiu à vontade de Deus, né, o mal entrou no mundo, né? Então não é porque Deus criou, né, o mal, mas ele permite acontecer, né? Ele permite acontecer, né? E ele tira o bem até disso, né? O mal acontece, ele tira o bem, né? Ele tira o bem daquele acontecimento, ele permite, né, que até para o homem ver que o homem por si mesmo não pode fazer nada sem Deus, né? O homem é mau por si mesmo, o homem toma decisões erradas, né? Toma caminhos errados, o homem não sabe o que é melhor para ele, né? Ali no seu orgulho, no seu egoísmo, acha que sabe, né? Porque foi isso que aconteceu, o homem achava que, né? Ali Adão achou que poderia ali tomar seus próprios caminhos, saberia o que fazer, né? Saberia o que estava fazendo, né? Que por ele ser inteligente, Deus ter dotado ele de inteligência, né? Ter colocado de inteligência nele, né? Ele achou que poderia dar pelas suas próprias pernas, mas não pode, né? Deus é a nossa vida, ele colocou o alento, né? Ao nos criar, né? O alento, o seu ser, a sua vida, ele colocou em nós a sua vida. Então a gente não pode viver sem Deus. É tanto que Jesus fala, né? Que com o pecado, né? A alma, né? Se condenou, né? As almas estavam condenadas à morte, né? Não tinha mais vida para as almas, né? Antes da vinda de Jesus, né? Ali para redimir o homem, né? Então Jesus trouxe a vida novamente, que tinha sido perdida no pecado original, né? O homem tinha perdido a vida, né? E Deus retomou, né? Ali, vamos dizer assim, né? Devolveu novamente a vida às almas ali na redenção, né? Para poder pôr o homem em ordem novamente, ali, né? Voltar à ordem o homem, né? Voltar à conexão com Deus, né? Se conectar com a vida que é Deus, né? Porque Deus é a nossa vida, é o nosso tudo, né? O nosso alimento, né? É o nosso tudo. Não podemos viver sem Ele, né? Nem os nossos atos, né? Tem frutos, é infrutífero que ele fala. Então, atos humanos de vontade humana não tem vida, né? Não tem frutos, né? Porque são atos de interesse, atos egoístas, né? Então, é incrível, né? Porque um ato da divina vontade, meu Deus, abraça tudo, é universal, né? Se torna eterno porque a gente está fazendo aquele ato dentro da vontade de Deus, na vontade de Deus. Então, meu Deus, é muito grande, né? Esse dom da divina vontade, esse dom, né? Esse viver na divina vontade é imenso, né? Como muda, né? Como muda, né? Um ato que era frutífero, um ato que não tinha vida nenhuma,
né? Uma alma que estava morta, sem vida, um ato sem frutos, sem, né? Para, né? Vivendo na divina vontade. Meu Deus, que coisa incrível, né? Como muda, é totalmente diferente, né? Isso é para nos mostrar que a vida só está nele. Ele é a fonte da vida, né? Ele é a fonte de todas as coisas, de toda a criação. Interessante também aqui que a gente está falando, né? Porque muitos, né, não se tem receio de se aproximar, de fazer esses estudos, né, de se aproximar do livro do céu, estudar, né, meditar o livro do céu, né? Tem receio de, não sei, algum medo, algum receio de entender errado, de, sei lá, de repetir contra o que a igreja fala, né? Achando que tem alguma coisa aqui que há de errado nos escritos, né? E fez lembrar que muitos assim saíram do grupo por causa disso, né? Já teve gente que saiu porque não tinha um padre acompanhando, né? Então aquele olhar humano para as coisas, né? Então acaba fazendo confusão, como Jesus fala, né? Muitos não entendem, não se aproximam, até ele não permite justamente por isso, né? A pessoa vem com um olhar humano, né? Fica querendo ler com olhar humano e acaba fazendo confusão mesmo, porque está olhando de forma humana, né? Então acaba não entendendo nada e fazendo confusão e não querendo se aproximar, né? Então quantos e quantos sacerdotes aí a gente vê, né, que rejeita, né, esses escritos, né, não só do livro do céu, mas tantos escritos de místicas, né, das místicas das revelações particulares, quantos rejeitam as revelações particulares, né? A gente já viu recentemente lá na Coreia os bispos, né, rejeitando os escritos, né, do livro do céu, né, que não concorda, que tem uma coisa errada, né, e quantos também do grupo que saiu com esse mesmo olhar humano, né, para uma coisa que a gente falou, né, para uma coisa que foi falada, né, por uma correção ali para exortar, para trazer luz e entendeu tudo errado, né, e também, como eu falei, saiu porque, né, não tinha um padre acompanhando. Então, escrúpulos, por causa de escrúpulos, tanta coisa, né? Então, a pessoa deixa de ter esses conhecimentos, né? E aí a luz, Deus não pode, né, derramar essa imensidão de luz do querer divino dele na alma, porque a alma se fecha, né? Porque ela vem, né, para esses escritos com um olhar humano, como se fosse um escrito como as outras místicas, né, como uma devoção, né? Muitos pegam como devoção, não é uma devoção, né? Não é uma devoção, né? Ele está falando aqui de uma vida, como a Aline já falou, é um diário da vida de Deus, é como se fosse um diário da vida divina. Deus está falando da sua vida, né, do seu segredo, da sua intimidade. Deus está falando da vida divina, né, da sua vontade, de tudo que ele fez, né, do seu pensamento e como ele pensa. Está falando dele, é a vida dele aqui, né? Então é totalmente diferente, não é uma devoção, né? E as pessoas confundem e vêm com um olhar humano, na análise humana, né, com, vamos dizer assim, discernimentos e conclusões humanas. Então realmente vai fazer confusão, vai entender tudo errado, né? E outra coisa que ela está falando aqui interessante, né, esse entendimento errado, né, que, por exemplo, que ela falou aqui, né, do padre dela, da paróquia dela, né, que a pessoa tá respirando, tá pecando, né, uma confusão que tá fazendo esse negócio de eu pecador, meu Deus do céu, né, chega até a sufocar às vezes isso, né, e bota um peso muito grande em cima das pessoas, e às vezes bota coisas assim que não tem nada a ver, né, como ela tá falando que o pecado, né, o pecado mesmo, o pecado é quando é consciente, quando a gente faz um ato ali que é consciente, né, que se torna pecado. Mas aí, a pessoa passar por uma pessoa e não deu bom dia, não, você fez mal para aquela pessoa, você não falou com aquela pessoa, né, mas não foi consciente. Às vezes, como ele tá falando, a gente passa distraído e não vê. Um exemplo, né, que ela deu, não vê e não deu bom dia porque não viu que aquela pessoa está distraída. Então, assim, eu pequei. Não pecou, ele foi consciente, não foi por maldade. Foi porque não viu a pessoa ali, né? Tava distraído e não viu. Então, esse tipo de coisa acaba que colocando um peso muito grande.
é muito complicado. E aí as pessoas vê que é cada vez mais difícil ser santo, buscar a santidade. É por isso que as pessoas não buscam a santidade, porque diz que, nossa, é muito difícil, né? É muito distante, é algo muito distante, está muito longe, né? Então não vou nem tentar, porque eu sou pecadora, eu não tenho jeito, não tenho possibilidade, e eu sou difícil, sou assim. Então assim, já desiste, porque, né, muitos pastores, né, muitas pessoas estão colocando uma coisa assim, né, demasiado, peso demasiado, coisa assim, sem necessidade, coisas que aprenderam mesmo, lá ele falou, né, foi aprendido assim no seminário, muitas vezes, né, muito humano, muito limitado, superficial o ensinamento. Então eles acabam, né, sendo superficial também, né, quando se tornam sacerdotes ali para passar, e isso é muito complicado, né, isso é muito complicado, que aí as pessoas acabam, né, em vez de aproximar, né, de fazer as pessoas querer, né, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, amar a Deus, não quer porque se acha muito indigno e não, né, não mereço, né, Deus é muito grande, eu sou terrível, sou pecadora, não quero, não se aproxima de Deus, tem receio de se aproximar e fica toda cheia de escrúpulos, né, complicado, é muito complicado isso. Nossa, é muito incrível mesmo que a gente tá falando, né, que quando a gente, né, quando Deus derrama essa luz divina, né, essa luz é derramada nessa alma, é incrível como abre, né, a nossa mente, né, abre a inteligência, abre os olhos, expande assim, parece que faz bum, né, que antes, quando a gente não conseguia ver nada, né, porque como ela tá falando, a gente tem esse receio, né, o livro do céu tira isso, né, essa luz de Deus, né, esse conhecimento tira esse receio da gente ligar as coisas, porque antes a gente não via ligação em nada, não conseguia ver a ação de Deus em nada, né, ver tudo distorcido, né, como ela está falando, ver tudo distorcido, não entende o que Deus está fazendo, né, essas coisas que estão acontecendo, é porque Deus deu as costas, né, Deus não está nem aí para o que está acontecendo, porque Deus permite tanta maldade, né, então assim, as pessoas não entendem o para que está acontecendo todas as coisas, que é necessário tudo isso acontecer, é muito necessário, né, para, né, a purificação acontecendo, e o homem entender, né, que ela em si mesmo ele é mau, né, ele é perverso, é egoísta, né, então tudo isso é necessário acontecer, tudo é necessário para o homem saber que precisa de Deus, que depende de Deus, que não tem como viver sem Deus, não tem outro caminho, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem como escapar, não tem como fugir, gente, não tem. Então tudo isso é necessário, é incrível, que antes a gente não conseguia ver, né, via tudo confuso, não conseguia ligar os pontos, incrível como assim a divina vontade, meu Deus, os conhecimentos traz, né, que assim, é como diz, que abre nossos olhos e a gente começa a entender, a ligar os pontos, como ela está falando, a gente começa a ligar o que está na Bíblia, o que está no livro dos santos, né, a gente não tem receio de fazer ligação, porque é tão claro, né, e Jesus vem falando tão claro na nossa cabeça e mostrando os pontos, fazendo a ligação, Jesus, então, né, é por isso que lá na Bíblia está falando isso, lá no livro de Santa Teresa, né, as sétimas moradas, então é isso, né, sobre a santidade, né, se bem que aí a gente compreende, nossa, mas, né, por uma parte ela dificultou, né, de certo modo ela colocou ali como se fosse algo difícil de alcançar, distante, né, as sétimas moradas, algo muito distante de alcançar, né, a santidade não é bem assim, então a gente começa, né, a gente não tem receio, né, de fazer essa meditação, de ligar, e a gente começa a ligar os pontos e entender mesmo, é muito incrível, meu Deus, que incrível, né, como a visão expande, né, cai toda aquela névoa, aquelas escamas que a gente não conseguia enxergar e entender nada, né, que a gente ouvia e não assimilava, não entendia, né, por isso que ele está falando aqui no trecho, né, que a luz, né, ela toma de conta da alma, não só a alma, o ser da alma, mas os sentidos, tudo, né, você vê, ela começa a olhar, né, começa a ouvir a Deus, consegue entender, né, o que Deus está fazendo, o que Deus está dizendo, né, meu Deus, o coração está todo voltado para Deus, ela não fica perdendo tempo,
né, se perdendo, né, e se queixando com que as coisas que estão acontecendo, perdendo tempo, né? O que ela só quer é amar a Deus, é conhecimento, conhecer, corresponder a Ele, amar. Meu Deus, é muito incrível essa vida divina vontade, né? Como é incrível, que luz, como expande, né, a capacidade da alma, o entendimento, a inteligência, né? Como ele vai, meu Deus, é uma purificação, uma limpeza incrível, né? Porque a alma não entende? Porque ela está cheia de coisas humanas, né? Cheia de suas coisas, de análise própria, de entendimento próprio. Coisas humanas mesmo, que não tem aí, e as coisas de Deus são realmente muito elevadas, né? São coisas assim infinitas, eternas, é muito grande, né? Deus é muito grande, né? E o conhecimento dele, meu Deus, tem muita coisa, muita luz, muito conhecimento, muita coisa que a gente ainda não conhece de Deus, né? E assim, e se a pessoa estiver cheia de coisas, né, cheio de paixão, de apego, de coisas de si, né, e a pessoa não formar esse vazio, ela não formar esse vazio, ela não vai entender, né, porque está tendo interferência de coisas, visão humana, então vai ficar confuso mesmo, né, ela não vai enxergar a Deus, vai ficar confuso, não vai ouvir a Deus, vai entender tudo errado que Deus está falando, e o que é mais a gente vê que as pessoas entendem Deus errado, né, olha o exemplo dela que eu acabei de dizer, né, que ela me deu aí do padre, né, entende totalmente errado sobre o pecado e põe um peso tão grande assim que dificulta para as pessoas, né, das pessoas querer se aproximar de Deus. É impossível, tá, acabou, é impossível. Não, meu Deus, é complicado, né? Mas, meu Deus, que é incrível. Por isso que a alma, ela fica em paz, ela não se perturba. É maravilhoso nesses conhecimentos. Meu Deus do céu, eu nem o que falar. Meu Deus do céu, é incrível, muito incrível. Então, né, como tá falando aqui, para Deus formar esse reino na alma, a gente precisa conhecê-lo, né? Tem que ter os conhecimentos de Deus, né? Conhecer a Ele, não ter receio nenhum de buscar, de ligar os pontos, né? De fazer as meditações, né? E buscar o conhecimento, porque o reino só vai ser formado na nossa alma, ele só vai tomar posse a vida dele, né? Vai reinar dentro de nós, ele vai poder, essa luz que ele quer colocar dentro de nós, ser gerada em nós, se a gente conhecer, né? Para ser gerado, a gente precisa conhecer, né? Ali, amar o que ele está dizendo, concordar, né? Para poder ele tomar posse da nossa alma, para essa vida ser gerada em nós. Então, ele só vai reinar se a gente conhecer, né? Precisa de ter os conhecimentos, buscar os conhecimentos, não ter receio de se aproximar, não ter receio de meditar, não ter receio de ligar, né? Tudo que ele deixou na igreja, ligar a Bíblia, ligar os livros das místicas, tudo, catecismos, ou catecismo, tudo, 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 a doutrina da igreja, né? E ligar os pontos para conhecer a Deus, conhecer o nosso Criador, conhecer tudo que ele fez, o para quê de todas as coisas, né? Como ele age, né? Como ele pensa. Então é muito importante para que o reino seja formado na alma. Então não tem outro jeito, não tem. Por meio do conhecimento. E a gente só vai amar e corresponder a Deus conhecendo, né? Então o conhecimento é muito, muito, muito importante, né? A gente não ter receio, né? Porque Deus quer essa intimidade conosco, né? Ele não quer ter uma relação distante, né? Superficial. Né? Quer ter uma relação de pai e filho, intimidade, a proximidade, né? Ele não quer que a gente tenha receio de se aproximar dele, né? Então, como é que a gente vai poder se aproximar dele? Como é que a gente vai saber que é isso que ele quer? Ter essa relação de pai, conhecendo o coração, né, de Deus, conhecendo a Ele, o que Ele quer de nós, o propósito dele para nossa vida, né? Então, muito importante, né, para ele formar o reino. Então, a gente precisa, né, ter os fundamentos, como ele está falando aqui, ó, estendendo nela como fundamento de todos os conhecimentos dele, né, do Fiat, da vontade de Deus. E depois tomo posse, tá vendo? Estendendo nela a minha própria vida para ter meu verdadeiro reino, né? Então, não tem jeito, né? É conhecer, tem que estudar mesmo, né? Sem nenhum receio, sem nenhum escrúpulos, né? E tirar isso, né? Que é impossível, né? Que é difícil,
E porque a santidade é para todos, né? E Deus quer, é como é o tema de hoje, né? Que Jesus fala, né? Que Ele quer, né? Nos levar para o céu, né? Assim como ele disse para Isa, não, é verdade, eu quero, né? É verdade, eu quero levar você para o céu, é verdade, né? E assim ele diz para todos nós. Ele quer todos lá. Não é seletivo, não é para um, para outro, é para todos. A salvação foi para todos, né? E ele quer, né, todos os seus filhos junto com ele, todas as almas, sem exceção, não tem exceção, né? Então por isso que às vezes a pessoa fala assim, né, como tá falando, né? Nossa, tanta maldade no mundo que tá acontecendo, né? Como eu falei no tema, né? As pessoas julgam demais por não conhecer a Deus, não ter conhecimento de Deus, né? Como Deus age, né? Porque aí questiona, né? Nossa, as pessoas boas estão morrendo, enquanto as pessoas que fazem maldade, tá por aí, continuam fazendo maldade, estão vivas, nada acontece com elas. Nossa, cadê a justiça de Deus? Cadê Deus que não tá vendo isso? Nossa, como Deus é injusto e chama Deus de injusto. Tá vendo? Olha só, pela ignorância, entendeu? Pela falta de conhecimento de Deus, entende Deus tudo errado, né? Mas como diz o tema de hoje que a gente meditou, né? A justiça usa de misericórdia, né? Porque dessas almas, ele leva a luz, né? A gente não tá vendo, porque a gente tem essa mania de querer ver, né? O ser humano tem que ter, quem tem que ver, tem que ser algo palpável, mas Deus está agindo, né? O ser humano não vê, mas Deus está agindo, né? Ele envia luz, inspiração, né? Ele traz, né? Ele conversa com a alma, ele inspira a alma, né? Tanto a gente tem essa mania de querer ver, né? O ser humano tem que ter, quem tem que ver, tem que ser algo palpável, mas Deus está agindo, né? O ser humano não vê, mas Deus está agindo, né? Ele envia luz, inspiração, né? Ele traz, né? Ele conversa com a alma, ele inspira a alma, né? Tanto de modo ali, né? Direto com a alma, né? Da alma, do coração, da mente da alma, e como também por meio de terceiros, né? Vamos dizer assim, por meio de pessoas, de situação, né? Então, meu Deus, Deus é incrível, né? Então ele só vai usar o castigo, ele só vai se servir do castigo, né? De uma pena ali com a alma, em último caso, mas ele primeiro vai trazer, ele conversa com a alma, inspira a alma, traz luz, né? Ele faz de tudo. E tudo porque ele não quer perder nenhuma alma, né? Como dizer, o céu é para todos, a salvação foi para todos, ele quer salvar a todos. Então aquela alma obstinada, ele vai fazer o que for preciso para não perder aquela alma. Então por isso que quando a gente vê, nossa, tanta gente mal aí, nada acontece, tá aí no mundo, e as pessoas boas morrendo por isso. Deus tá usando de misericórdia para com aquela alma, porque aquela alma também merece, aquela alma também foi resgatada por Deus. Aquela alma também merece ser salva, né? Por mais maldade que ela esteja fazendo, mas ela também é uma alma, é filho de Deus, também ama ela e também quer salvar ela. Então ele usa de paciência, de misericórdia e estende o tempo, né? Estende o tempo ali e usa de misericórdia para dar tempo dessa alma se converter, né? Se corrigir, né? Se salvar. Então é muito importante a gente entender. Por isso que é importante ter os conhecimentos para entender o que Deus está fazendo, né? O agir de Deus, os modos de Deus, né? Com as almas, né? Cada alma. Então é muito importante os conhecimentos. Isso é um exemplo, né? Um exemplo que é muito questionado, né? Que as pessoas hoje em dia estão muito questionando isso, né? Devido à maldade que está no mundo, né? Interessante que aqui o que a Aline está falando, né? Sobre o exemplo do rei, né? Que é justamente o que Jesus está falando aqui, que é a diferença, né? Que do rei do mundo, do rei da terra e o reinado dele. Então, é muito diferente mesmo, porque eu fiquei pensando enquanto ela dava o exemplo, né, do rei da Inglaterra, né? Se a gente for parar para ver, né? Muitos dos países que têm os, né, reis, que têm monarquia, o povo, os seus súditos, o povo lá daquele país não sabe tudo do rei, né? Da história do reinado, né? De toda a monarquia. Não sabe de tudo.
existem muitos segredos, eles escondem muita coisa, né? Nem tudo eles revelam, nem tudo, o seus súditos não conhece bem o seu rei de verdade, eles não contam tudo, né? Então, a diferença, né, desse rei divino, né, desse reinado divino, totalmente diferente, porque já é o contrário, Jesus já é o contrário. Ele quer que a gente conheça, ele faz questão de falar, né? Ele não quer ter segredos conosco. Então, ele quer falar, né? Quer que a gente o conheça, quer saber como ele quer que a gente conheça seus pensamentos, o seu coração, como ele pensa, como ele age, né? E já o rei desse mundo, não, né? Na cabeça desse, não, se eu revelar os meus pensamentos, como eu sou, como eu penso, é uma fraqueza, pode fazer, eu vou estar dando, né, ali, né, nas mãos dos inimigos e, né, então tem isso, né? Então olha só a diferença, né? Que diferença, né? Deus não, ele quer revelar-se, né, para seus filhos, ele quer dar conhecimento dele, né, da sua vontade, né, do que ele quer. Então, muito legal que Jesus aqui está dando essa diferença para a gente entender, né, para ter mais clareza do entendimento do reinado, né, de Deus na alma, né, porque ele dá a vida dele, né, ele põe a vida dele à disposição, né, da alma, do indivíduo, a própria vida, totalmente diferente dos reis desse mundo, né, muito pelo contrário, eles querem preservar, né, eles se escondem, eles primeiro querem preservar a sua própria vida, né, pensa primeiro na sua própria vida, né, do que pensar no indivíduo, no outro, né, vamos dizer assim, no seu povo, né, e Deus é totalmente diferente, ele põe à disposição a sua própria vida, né, encerra a própria vida dele nas almas. Então, meu Deus, que diferença, né? Então, o reinado de Deus é muito diferente, ele se dispõe, né, mas para ele pôr à disposição, né, a sua própria vida no indivíduo, que ele está falando, na alma, encerrar a vida dele na alma, a alma tem que estar disposta, a alma está disposta a morrer para si também, né? Morrer para si, né? Formar esse vazio, né? Tirar todas as suas tralhas, né? Tem que estar disposta, porque senão ele não vai colocar, né? Não vai encerrar a sua vida, não vai gerar vida dentro da alma, não vai derramar sua luz. Por quê? Né? Pela incapacidade de Deus? Não, porque a pessoa não vai entender. A pessoa não vai entender, porque tem muita coisa dela lá e não vai caber, né? As coisas de Deus dentro da alma dela, porque dentro da alma já está cheio de ocupações, coisas próprias. Então não tem espaço para Deus, por esse motivo, né? Pela falta de disposição da alma, da vontade da pessoa de querer, né? Conhecer a Deus, de querer Deus, de querer ter essa vida com Deus, de querer ter essa intimidade com Ele, né? De ter essa disposição. Então, muito legal que ele está falando, né? Ele está falando nesse trecho. Ó, nem encerram a vida dos moradores neles. Aqui está fazendo essa comparação do rei, né? Do mundo, o reino desse mundo e o verdadeiro rei, né? E o rei e o reinado de Deus, né? Na alma. Muito legal. Porque não é vida que corre entre um e os outros, mas leis e imposições. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Que está falando aqui. E por isso, seu reinar está sujeito a terminar, né? O reinado do rei do mundo, né? Da monarquia, os reis, né? Daqui da terra, né? Está sujeito a terminar. Tem um limite, tem um tempo, né? Mas o reinado de Deus não, né? É por toda a eternidade, por toda a vida. Deus reina na alma por toda a eternidade, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, porque não é vida que corre entre um e outros, né? Mas leis e imposições, não é a vida que corre, são leis, né? E imposição da lei. E onde não há vida, não há amor, nem verdadeiro reinar. Se não tem vida de Deus na alma, se Deus não tá, a vida de Deus, né? Não tem, a alma não contém Deus, né? Não toma posse da vida de Deus, então não há amor, né? Porque a pessoa só toma posse de quem ama,
né? A alma só toma posse de Deus se amar a Deus, se corresponder a Ele através desses conhecimentos, se concordar com Deus, se amar a vontade de Deus, né? Então, através desse conhecimento, né, de concordar com Ele, de entender e corresponder, ela vai estar amando com a correspondência. Então, esse é o verdadeiro reinar. Esse é o verdadeiro, onde há a vida divina na alma, né? Esse é o verdadeiro reinar. É Deus habitando na alma, reinando na alma, né? Tomando de conta de todos os espaços da alma. Ali há amor e o verdadeiro reinado. Então, muito legal, né? Essa comparação de Deus, né? Aí, para comparar esse reino da divina vontade na alma, né? Com o reinado do mundo. Totalmente diferente, oposto, né? Aí, então Jesus deposita esse conhecimento, põe a própria vida, né? Ali, aqui é o que ele está dizendo, dá a sua própria vida no indivíduo, né? Coloca a sua própria vida, mas é para ficar contida, guardada? Não, né? É para aquela alma, para aquele indivíduo passar adiante, divulgar, falar, né, desse rei, falar do seu reinado, né? Passar esses conhecimentos para que o reinado aconteça, para que o reinado se expanda, né? Porque como a Aline está falando do exemplo, né? Que essa alma vai dar a própria vida para dar continuidade, né, desses conhecimentos, né, para as crianças, né? Para as crianças que se refere o que às almas, se refere às pessoas, passar esse conhecimento, né? Transbordar esse conhecimento, não guardar para si, porque senão, vamos dizer assim, morre, né? Aqui todo aquele conhecimento que o rei depositou na alma vai ficar na alma, né? E as outras almas não vão ser alimentadas, as outras pessoas não vão conhecer, né? Então, as outras crianças que virão, as outras gerações que virão, não vão conhecer, né, esse rei, né, a vida do rei, né, ter conhecimento do reinado, né, de tudo que o rei depositou naquela alma, todo o conhecimento que ele deu para aquela alma, né, não vai passar. As outras almas não vão ter conhecimento, as outras crianças não vão, né? Então, ele coloca esses conhecimentos em nós, mas não para ficar em nós, né? É para passar, né? Passar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Muito legal, mas antes, né, ele precisa estar reinando em nós. O reinar precisa acontecer primeiramente na nossa alma, como já foi falado, né, nas outras meditações, né? O primeiro reinado, primeiramente, ele tem que reinar na alma, tem que reinar na nossa alma, né? A gente tem que cuidar para que se esvaziar, né, de tudo para que Deus reine, né? Para que Deus reine na nossa, o reinado acontece primeiro em nós, para depois, né, naturalmente, com Deus reinando na nossa alma, naturalmente esse reinado vai transbordar e vai passar, né, esses conhecimentos para o outro, mas primeiro tem que ser em nós, né? Porque senão, como a Aline está falando, a gente vai chegar na pessoa e vai saber nem o que está dizendo, né? Se a gente não ficar atenta, não tentar ali conhecer, né, tá tendo dificuldade, pede ajuda do Espírito Santo, né? Deus quer ver a intenção, o nosso coração, ele vai ver o coração e a intenção. E a pessoa está ali, está querendo, está se esforçando, ela quer conhecer, né? Ela quer conhecer a Deus, né? Não é por fins humanos, mas ela quer conhecer, né? Ela quer que Deus reine na sua alma, né? Ela quer viver na divina vontade, por amor a Deus, ela quer amar a Deus, corresponder a Deus. Então ele vai ver tudo isso, né? E vai capacitar a alma, né? Vai ajudar, né? Vai dar tudo ali que for necessário para ajudar a alma, né? Por isso que primeiramente ele fala que ele tem que reinar primeiro, não, porque senão a gente não vai saber o que falar. O que a gente vai transbordar, né? A gente vai ficar perdido, não vai saber o que transbordar, o que dizer para o outro. Por quê? Né? Isso é um sinal claro de que Deus não está reinando na alma totalmente, né? Então é muito importante, né, a gente ficar atento, e é importante o conhecimento, né, e deixar Deus reinar, né, se dispor, se abrir, né, com essa intenção pura mesmo de amar a Deus, de corresponder a Deus, né, de querer conhecer mesmo, de fazer Deus reinar na alma, na sua própria alma, né. Primeiramente ele tem que reinar em nós para a gente poder assimilar, entender, para poder a gente transbordar. A gente não vai conseguir transbordar se a gente não conhecer, né? Ter conhecimento da vontade de conhecer a Deus realmente, né? Então é muito importante, né, entender isso. Muito importante a gente entender isso, né? Não é a primeira vez que a Aline fala sobre não estar gastando energia à toa, não estar acumulando
preocupações, assim, colocando preocupações na cabeça, fazendo planejamento. Ah, porque eu tenho muita coisa para fazer, é que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É não ficar pensando, porque ela enche de ar, né? Achei muito interessante, ela falou, enche de ar, né? A cabeça e fica enchendo de coisas. Isso deixa só de pensar, a pessoa já fica cansada, já fica fadigada, a mente fica cansada, né? Então é muito importante isso, né? Mais uma vez ela tá falando isso, né? Que não é a primeira vez. Ela tá sempre batendo nessa tecla para não ficar com preocupações, viver um dia de cada vez, né? Viver cada minuto, né? Viver aquele momento, aquilo que Deus está dispondo, né? A gente vive, tá ali para resolver, né? A gente tem que resolver a situação, o que está acontecendo. Então essas preocupações atrapalham muito, né? E é viver o dia de hoje, viver cada coisa que a divina vontade está dispondo ali, né? Vindo para quê? Vendo a luz de tudo aquilo, resolvendo, vivendo um dia de cada vez, né? Vivendo hoje, é muito interessante, né? E é muito simples, né? Mas só que na hora, no dia a dia, a pessoa acaba fazendo totalmente diferente, se preocupando, se perturbando. Ai, que tô cansada, ai, que eu tenho tanta coisa pra fazer. Ah, como ela tá falando, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. E fica enchendo a cabeça, né? E essa inchação na cabeça acaba atrapalhando o entendimento, né? De entender aquilo que vai meditar, né? Aquilo que vai ler. Acaba atrapalhando, distraindo, né? Então, mais uma vez, né? Jesus mais uma vez falando através da Lene, né? Não está se preocupando, não está enchendo a cabeça de preocupação do que vai fazer naquele dia, do que vai fazer, né? De como vai ser cansativo aquele dia que eu vou ter. Não, é ir lá e fazer, né? É ir lá fazer. Se tem que fazer comida, vamos fazer comida, né? A gente fica pensando, meu Deus, tem que botar ainda feijão no fogo. Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que. Será que vai dar tempo? E fica, meu Deus, cansa, né? Cansa, enche a cabeça de preocupações e a pessoa, nessas preocupações, acaba também não ficando atenta. E Jesus fica ali, né? Às vezes quer trazer uma luz, né? Daquilo que ele está dispondo naquele momento e a pessoa está super preocupada. Ai, meu Deus, tanta coisa para fazer. Ah, Jesus, se vai dar tempo de fazer isso. E fica com aquela preocupação demasiada nas coisas, né? Nas coisas ali. E não, é só ir lá resolver. É não ficar se perturbando. Não ficar perdendo tempo, né? É muito importante a gente, né, colocar isso na cabeça, né? E é muito, nossa, é muita luz que a Helena está falando aí, a gente tem que prestar atenção. Os exemplos que ela está dando ali, né, através do que ela vive. Então, muito importante, tá vendo? Que ela não perde tempo. Ela não fica, ela não tem como passar o dia, né, lendo, o dia meditando. Então, olha só que legal, né? A gente prestar atenção nisso e também viver isso também, né? Pôr em prática isso, né? De prestar atenção de que essas preocupações atrapalham, né? E viver um dia de cada vez, né? Formar esse vazio e só viver aquilo que a divina vontade está dispondo, meu Deus, é muito incrível. Porque ó, na hora que ela está dizendo que ela não tem tempo de meditar, né? Não tem, assim, né? De estar lendo, tá sempre lendo. Então, quando ela vai fazer, tipo aqui, a escola da divina vontade, né? Ela não se prepara. Ela não fica vendo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, quantos trechos eu vou ler? Ela não fica controlando, né? Ela não fica querendo controlar, né? Porque a pessoa faz isso, a pessoa está querendo se pôr no controle da situação. Aí não é divina vontade, né? Você querer colocar a sua vontade, controlar. Ah, tem que ser assim, não, né? Isso é tirar o controle da mão da divina vontade, né? Então ali teoricamente tá, né, totalmente ali, focada, prestando atenção. Então formar esse vazio sem nenhuma preocupação, porque às vezes a pessoa está meditando aqui, mas está pensando no feijão que está no fogo, no feijão que tem que colocar no fogo, pensando que tem a roupa ainda para lavar, né? Não tem que estar pensando nisso, porque atrapalha o entendimento, atrapalha ali, né, assimilar o que Deus está querendo, né, comunicar, né? E aquela luz que o Senhor está querendo dar não vai ser gerado, não vai ser entendido, né? A pessoa acaba perdendo tempo mesmo, né? E o nosso tempo é precioso demais. A gente não pode perder tempo, né? A gente não pode, a gente tem que aproveitar cada segundo que a divina vontade dispõe, né? Pra gente, né? Pra gente conhecer a Ele, pra gente assimilar, entender, né? Então, olha só que incrível ali, na hora que ela tá meditando ali, né? As coisas já vem fluindo, Deus já vem falando, já vai dando ali as luzes, né? E ao mesmo tempo ela já vai entendendo, já é uma meditação para ela também,
já é também luz para ela, conhecimento. Então, meu Deus, né? Então, vamos dizer assim, o segredo, né? Vamos dizer assim, né? Segredo, mas o segredo, né? O que a gente tem que entender é isso, né? É formar esse vazio, é não querer estar controlando a situação e não sabe, esvaziar mesmo a mente e só viver aquilo que a divina vontade está dispondo, vivendo, prestando atenção, atenta, entendendo o para quê, ouvindo o que Deus quer falar, né? Você não está conseguindo entender direito, mas fica naquela intimidade, naquela, né, conversação com Deus, né, sem interrupção, né? É ali continuamente, naquela conversação com Deus, atos contínuos, né? Porque se a gente ficar se perdendo em preocupações, enchendo de ar, como a Aline falou, a cabeça, interrompe, fica incompleto, interrompe esses atos contínuos que Deus quer, né? Então é muito importante isso, né? Que já foi falado várias vezes, né? Mas que isso tem que ficar realmente fixado na nossa cabeça, né? Entender de uma vez por todas, né? Por exemplo, que a gente tá falando dos filhos, né? Eu passo isso com o meu menino, né? Que ele não quer ir pra escola. Ele, quando era mais novo, até ele gostava muito, né? Mas depois de um tempo foi crescendo, ele não... Tem dia que, meu Deus, ele não quer. Mas aí, no caso dele, não é porque ele tem medo, né? Mas é falta de interesse mesmo, porque ele quer estar em casa para brincar, né? Ele quer o computador dele, ele quer brincar, quer ficar em casa, ele não quer ir pra escola por isso, né? Então, eu sempre tenho essa conversa com meu filho, sempre. Né? Tô sempre conversando, explicando para ele, né? Só chega, é uma repetição, mas é isso, né? Até que a criança entenda, né? Tem que alimentar, tem que ir falando, né? E eu tô sempre tendo essa conversa com meu filho, todos os dias eu tenho essa conversa, né? Quando eu pego ele para sentar para fazer as atividades, pra gente revisar em casa o que ele viu na escola, né? E às vezes, ai, mamãe, é muita, ai, mamãe, aquela preguiça, sabe? Aí eu disse, meu filho, você tem que fazer isso, né? Você tem que estudar. Porque ele fala, ai, mamãe, eu quero trabalhar, porque eu quero ter minha casa, não sei o que, meu filho, tá vendo? Você quer ter sua casa, pra você ter sua casa, o seu carrinho, que ele fica dizendo, né? Pra você ter suas coisas, comprar suas coisas, você tem que estudar, né? Pra ter um bom emprego, ter um bom trabalho. Eu tento conversar isso com ele, né? Passar isso pra ele, né? Porque realmente, né? Realmente as crianças estão assim, não tem interesse, né? Muitas crianças realmente estão com medo de ir para a escola, tem medos, né? Agora, quando começou as aulas do meu menino, eu fui deixar, né? Meu menino já vai tranquilo, né? Assim, não chora, não tem nem mais idade para isso, né? Ele só tem às vezes tem uma resistência mais para querer ficar em casa para brincar, entendeu? Brincar no computador, nesses negócios, tá, sabe? Mas eu cheguei lá e vi realmente crianças desesperadas, né? Criança já grande mesmo, né? Nossa, com a mão na cabeça, sim, porque a mãe tinha deixado eles lá, com medo de ficar, né? Então, realmente tem que ter esse diálogo, né? Tem que conversar, né? Com as crianças. Eu faço isso muito com o meu menino, né? Sempre procuro conversar com ele, mostrar para ele, né? Que a vida é difícil, que se ele quer ter um bom emprego, quer ter as coisas, ele precisa estudar, né? Aí eu tava dizendo para ele que ele não gosta de matemática, né? Aí eu tava dizendo a ele, ó, meu filho, um exemplo, você não quer estudar mais, você não estudar matemática, olha só como é importante. Aí eu fui explicar, no supermercado, se um dia você for no supermercado para comprar uma coisa. Aí ali, eu fui fazendo uma historinha para ele entender. E aí eu fiz uma pergunta de matemática. E aí, meu filho? Como é que você vai pagar? Como é que você vai saber que o troco tá certo se você não estudar matemática? Então, eu usei esse exemplo simples assim, que é o mais que dá para ele entender, né? Para mostrar a ele quanto é importante estudar. Aí ele ficou assim, mãe, né? Então aí ele já foi se conformando ali, foi ali entendendo e parou para mim ali para a gente poder estudar matemática, né? Que a gente precisou estudar matemática ontem, que ele tem muita dificuldade em matemática, em cálculo. Então é assim, né? Então a gente tem que passar esses conhecimentos, né? E tirar essas preocupações, né? Esse é um exemplo, né, de estar usando o filho como exemplo. E assim é nós, né, que é para a gente ter esses conhecimentos, a gente precisa tirar esses medos, preocupações. Ah, que eu não vou conseguir, ah, que é difícil, ah, que, né? E fica olhando para as misérias e para as limitações, dificuldades e preocupações da vida, né? E acaba não prestando atenção e não entendendo realmente. E acaba realmente não entendendo, né? Por causa de tantas preocupações, inchação na cabeça de coisas, né? E acaba não dando espaço para Deus. Deus fica sem espaço, né? Sem onde colocar a sua vida, sem onde colocar a luz, o conhecimento que Ele quer dar, né? E aí, através do conhecimento, vai ser, como está falando aqui no trecho, vai ser transfundido, né? Então, vai se fundir na nossa alma, a vida de Deus, né? Através do conhecimento. Por isso que a gente tem que estar vazia, né? Sem preocupações,
sem perturbações, né? Porque aí vai transfundir a nossa alma, né? Tudo que eu tá falando aqui, amor, né? O amor de Deus, a santidade de Deus, a beleza de Deus, a luz, tudo dele, né? Tomar posse de todo, é por isso que a gente fala, tomar posse de Deus, da divina vontade, é isso. É transfundir a vida de Deus à nossa alma, né? Fundir uma só vida, né? Tomar posse da vida de Deus. Então a alma ela vai ser aqui, é o que está falando aí, rainha da santidade, né? A santidade de Deus, o amor de Deus, a beleza, a luz, a bondade, né? A graça, em suma, rainha da vida divina e de todas as suas qualidades, né? Então muito incrível, né? Então para tudo isso que Jesus está falando, né? Para ser rainha da vida divina e de todas as qualidades divinas, né? A alma tem que se esvaziar, né? A alma tem que viver um dia de cada vez, né? A alma não pode estar com preocupações, né? A alma não pode querer misturar, né? Querer que Deus faça morada na alma é impossível. Deus faça morada na alma tendo coisas humanas. Não vai, não se mistura, né? Ou é ele, né? Ele não divide, né? Ele quer a alma toda para ele, porque é de direito, nós pertencemos a ele. Saímos dele, somos dele, fomos adquiridos com sangue, né? Ele deu a sua vida para nós. Então, assim, é de direito ele querer tudo de nós, né? É mais que direito, é justiça, é justo direito de Deus, né? Direito que foi roubado com o pecado, né? Então, assim, através do conhecimento é isso, né? Vai transfundir a vida divina na alma, fusão que a gente fala, né? A fusão da alma com Deus. Então, ali a alma vai ser rainha da vida de Deus, vai tomar posse da vida divina, né? E o livro do céu é isso, né? É a vida de Deus. Ele está contando a história da vida divina, contando a história da vontade dele, né? De tudo que a vontade dele criou, tudo que a vontade dele fez, faz, está fazendo, né? Ele está contando a história da vida dele, está contando a história dele, de quem ele é, né? Então, ao contar a história dele, colocando na nossa alma todo esse conhecimento, né? Então a alma ela vai se transfundir, vai fusionar, vai ter uma fusão de vida aí, ela vai tomar posse da vida de Deus. Então, por isso que ele está falando, né? Ela vai se tornar rainha, né? Então ela vai, e assim, não é dela mesmo isso aqui, né? Que a gente está falando, é a própria vida dele, né? É a santidade divina, é o amor divino que a alma vai tomar posse, né? É a beleza de Deus, e ela vai conhecer a santidade de Deus, o amor de Deus, né? Assim como ela vai tomar posse, né? Através do conhecimento da beleza de Deus, ela vai tomar posse dessa beleza, né? Vai criar na alma dela a beleza de Deus, né? Deus vai colocar na alma a sua própria beleza, a luz, né? Como a Lene está falando, né? A cabeça, né? A memória, a nossa inteligência vai estar assim, cheia de luz, de conhecimento de Deus, né? Então, tudo que, né? A sabedoria de Deus, né? Tudo que a gente colocar para fora, né? Nada mais a própria palavra dele, a própria sabedoria dele, né? É a luz dele que está sendo colocada para fora, é ele mesmo, né? Então, não tem nada nosso, né? A gente deixa de existir, como a gente já meditou, né? A alma que faz a divina vontade deixa de existir totalmente, né? Muito incrível, muito lindo. Ai, nossa, é tudo assim que eu rezo a Deus todo dia. Para mim não existir, né? Eu nunca quero existir, né? Eu quero ser esquecida, né? Por todos. Eu não quero ser lembrada por ninguém, quero ser esquecida, quero deixar de existir, que só exista Deus na minha alma, que só veja um Deus, né? Através de mim. Então, assim, ela vai tomar toda a posse das qualidades divinas, que aí Jesus salienta o temperamento dele, né? A vida dele, o temperamento dele, os sentimentos dele, as qualidades divinas, né? Tudo por meio das faculdades da alma, inteligência, memória e vontade, né? É daí, né, que a alma vai tomar posse de Deus, através, né, dessas faculdades, ela vai ter o conhecimento por meio dessas faculdades, né? Ela vai se servir dessas faculdades da alma, né? Então aí ela vai ter a santidade de Deus, né? Assim como ela vai conhecer tudo isso de Deus, a vida de Deus, as qualidades de Deus, ela vai tomar posse dessa mesma vida e essas mesmas qualidades, todos os bens divinos. Então é muito grande, né? Muito grande.
É o que ele está falando, né? Que os atos são frutos do conhecimento, né? Então, os atos, a resposta que a gente dá é daquilo que que a gente conheceu, né? Então, por isso que fala, né? Que Jesus fala que cada luz, né? Cada conhecimento é uma nota, é uma música, é um som, é uma alegria, né? Porque ali daquele conhecimento vai gerar, né? Vai dar uma resposta, um ato, né? Então, como ela está falando, né? Naquele ato a gente vai estar glorificando, reparando, amando, né? Louvando a Deus em cada ato, né? Então, o ato que a gente faz, né? Os atos feitos, né? A correspondência é uma resposta do conhecimento. Então, tá vendo quão importante é o conhecimento? Por isso que Jesus está falando, fique atento aqui no trecho, né? Cadê ele tá falando? E peço de você a maior atenção em manifestá-lo. Manifestar. Então, assim, pra gente partilhar, manifestar, a gente precisa ter muita atenção, né? Para poder dar essa resposta, esses atos completos, né? Pra gente poder fazer esses atos, né? Dar essa resposta por meio de atos, essa correspondência, a gente precisa estar muito atento, prestando atenção, entendendo. A gente precisa entender para poder corresponder. Para poder fazer esses atos, a gente precisa ter entendimento daquela luz, né? Porque muda tudo, né? A gente muda tudo, muda o pensamento. Às vezes está pensando uma coisa, né? Entendendo uma coisa assim totalmente diferente. Então Jesus vem com o conhecimento, com a luz e muda tudo. A gente passa, a gente deixa de pensar assim naquilo ali no instante. Entendeu? Porque foi gerado, entendeu? Foi gerado na alma e ali ela vai corresponder de acordo com aquele conhecimento. Então muda, né? Até lembrei do que a Aline partilhou, né? Agora não lembro se foi no vídeo da leitura do Livro do Céu, que ela estava fazendo, ou se foi no Dival Torta, mas acho que foi da leitura do Livro do Céu, que ela está fazendo, o volume 4, né? No último vídeo agora. Que ela fala, né? Que como muda, Deus, é assim, incrível. Como muda a cabeça quando Deus fala com a gente, ele vem trazer luz. Porque ela tá falando que ela estava pensando de um jeito, né? Com a questão da mãe dela, de estar lá, ai meu Deus, que é muito trabalho, que a mãe aqui tá atrapalhando, algo assim, né? Relacionado à mãe, né? Porque aí é muito mais trabalho, dobrado, que seria, né? Que ela estando lá, a mãe lá, ela tava pensando de um jeito, né? Mas aí quando Jesus veio falar com ela, né? Que ela pediu, ai Jesus, isso é egoísmo, tira isso de mim. Tira isso de mim, tira esses pensamentos de mim, que isso não faz parte de ti, né? Isso é egoísmo da minha parte. Então ela rezou, né? Buscou. E Jesus tirou isso dela, né? Para você ver quando Jesus vem com sua luz, né? Então, depois ele veio conversar com a mãe com a cabeça totalmente diferente, né? Já ali de mamãe, né? Fica aqui, a gente vai cuidar de você. Então, foi assim, muda demais. Quando Deus, né, vem com sua luz, vem com conhecimento, passa a ter conhecimento de Deus, a nossa cabeça muda. Então, a gente dá essa resposta que ele está esperando, né? A resposta de correspondência à vontade de Deus, né? E ela deu essa resposta. É muito incrível como muda. Isso é um exemplo assim, né, que me veio agora assim perfeito para falar dessa resposta, né, de estar atenta ao que Deus quer. Ela estava atenta. Nossa, isso que eu estou pensando é egoísmo, isso não é vontade de Deus, não faz parte de Deus, não é isso que Deus quer, né? Então ela estava atenta ali, né? Ela está atenta ao que está acontecendo, aos pensamentos ali, o que está acontecendo ao redor dela, né? No sentido da divina vontade. Então é isso que Jesus, atenta em manifestar, né? Então ali ela ficou atenta, a luz veio, né? Gerou aquele conhecimento, né? E ela já ali repeliu aquilo, né? Já colocou para fora aquilo, né? Negou aquilo, né? E não, né? Não faz parte de Deus, isso não é de Deus, né? Esse pensamento é egoísta, né? Veio luz, né? Jesus trouxe luz ali, né? Para ela, né? E já mudou o pensamento completamente. E, nossa, e foi muito bom, né? Porque isso foi uma cura até para a mãe dela. Ela falou, né? Ela partilhou isso lá, né? Na leitura. Então, muito, muito incrível como muda, né? Por isso que ele pede para a gente ficar atento. Porque senão a luz passa, né? O conhecimento passa, assim, a gente não adquire o conhecimento que Deus quer dar, né? Então a gente não vai poder dar essa resposta, né? Por meio do conhecimento, porque você vai poder dar esse ato, fazer esse ato de resposta à divina vontade se a gente conhecer, se a gente entender, né? Nossa, aqui que ela está falando no final aqui do vídeo, né? Sobre a confiança em Deus, né? Vamos dizer assim, que é a base também, né? Para a gente se abandonar, formar o vazio, entregar a nossa vontade humana, a gente precisa ter essa confiança, né? Porque a pessoa viver da sua própria vontade é desconfiança, é porque não confia em Deus,
no poder de Deus, né? Não acredita que Deus sabe o que está fazendo, não acredita que Deus tem esse poder, né? Não sei o que acontece na cabeça da pessoa, né? Mas é a desconfiança. Então, né, isso é muito importante, essa confiança. Vamos dizer que é a base, né? Para tudo, né? Para a gente entregar a nossa vontade, para formar o vazio, para passar por essa purificação, esse abandono, tem que ter confiança, né? Uma confiança mútua, né? De confiar em Deus e Deus confiar na alma. É uma confiança mútua, né? E é muito importante a gente passar isso, né? Essa confiança também, né? Esse conhecimento, mostrar, né? Para os nossos, né? Porque, como a Aline está falando, eles não vê, né? Fora ali dele vê, né? Deus nas coisas. Então a gente tem que mostrar, né? A gente tem nesses conhecimentos, a gente está sempre falando, mostrando para eles, né? Para que eles tenham essa confiança em Deus, esse abandono em Deus também, né? Isso que a Aline faz com o marido dela, né? E a gente tem que fazer assim também, né? Aqui também estou sempre mostrando para o meu esposo, né? Porque ele também não vê, ele tem isso, essa desconfiança, nessa insegurança, ele tem muito, é muita preocupação, demasiado, né? Então, sempre quando tem uma disposição dele, de uma abertura, eu converso com ele, mostro para ele, estou sempre mostrando para ele, ó, é Deus, olha só, Deus aqui, ó, tá vendo como Deus é, né? Confia em Deus, então eu estou sempre conversando com ele. E a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ter essa confiança em Deus, se abandonar, né? Em Deus, né? Confiar, não ficar olhando para a nossa miséria, pequenez e preocupações, né? Porque isso atrapalha, né? A gente ficar atento, né? Ao que Deus está nos falando e também passar para o nosso aqui, como ele está pedindo, né? Passar, né, para as criaturas que ele fica esperando, né, aquele que ele deposita em nós, ele fica, né, esperando a nossa resposta e esse transbordamento passando para os demais, né. Então acho que é isso, né, foi assim, o que mais, né, me veio assim para falar. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat.